Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 8º ano. Nós estamos na semana 5. Meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, Estados Unidos da América. Em 4 de julho de 1776, as antigas colônias inglesas da costa atlântica da América do Norte declaram-se emancipadas. Os anos que se seguiram foram de confronto com os colonizadores, que não aceitavam a separação, e após a derrota e expulsão desses colonizadores ingleses, a organização dessa nova república, os Estados Unidos da América. Em 1787 foi promulgada a Constituição do país, que versa sobre o federalismo e as autonomias regionais. Após a Guerra de Independência, 1776-1782, os estadunidenses se voltaram para as terras a oeste. Em 1820, já havia povoado e fazendas para além do rio Mississippi. Em 1850, após guerrear contra a nação mexicana e tomar a parte norte desse país, quase metade do território, a nação estadunidense chega à costa pacífica, rica em ouro e recursos minerais. Esse processo de expansão territorial é conhecido como Marcha para o Oeste, e o país concluiu esse processo em 1898, com a anexação das ilhas do Havaí. A justificativa para o processo de expansão territorial foi a doutrina do Destino Manifesto, vocação dos Estados Unidos para conquistar a América, autodefinindo-se como os continuadores dos europeus em sua conquista e colonização do continente. O governo dos Estados Unidos empenhou-se em convencer a população de que ocupar os territórios a oeste era um direito, pois eram descendentes dos europeus, ou seja, eram superiores e civilizados em relação aos nativos e negros. Uma das consequências disso foi a tomada das terras indígenas, os povos originários e também a dizimação desses povos. Fome, violência, falta de oportunidades e de terras para morada e sobrevivência. É interessante notar que na construção identitária do país, nos filmes de cowboy, western, velho oeste, sempre há os brancos maus e os indígenas maus, que morrem de forma trágica, e sempre há o branco mocinho, o herói, que muitas vezes é auxiliado pelo bom selvagem. Uma das principais formas de garantir a dominação dos territórios conquistados ou adquiridos foi estimular famílias brancas de origem europeia a ocuparem esses territórios a oeste. Chamados de pioneiros, essas famílias eram estimuladas pela chance de se tornarem proprietárias de terras ocupadas. A partir de 1862, pela nova Lei de Terras, Homestead Act, que produzisse por mais de 5 anos na mesma terra, garantia sua posse e propriedade. Com isso, milhares de estadunidenses e imigrantes europeus dirigiram-se para o oeste nas locomotivas e carroças, foram atravessando terras indígenas, violando suas sacralidades e exterminando as aldeias. Além da questão expansionista, outro grande tema que envolve a construção da nação estadunidense é a Guerra Civil, também conhecida como Guerra da Secessão, 1860-1865. As motivações desse conflito remontam ao período colonial. Enquanto as colônias mais ao norte desenvolveram sistemas socioeconômicos de sobrevivência mais diversificados e de mão de obra livre, as colônias mais ao sul reproduziam o modelo de exploração colonial europeu, latifúndios monocultores com mão de obra escravizada de origem africana, principalmente. Após a independência das ex-colônias inglesas e formação dos Estados Unidos, os dois modelos socioeconômicos se mantiveram, gerando conflitos de interesses entre os representantes das duas regiões sobre a vocação econômica do novo país e o tipo de mão de obra. Enquanto os nortistas defendiam a abolição da escravatura, os sulistas mantinham-se firmes na defesa do uso de escravizados. O estopim foi a eleição para a presidência do país do nortista e abolicionista Abraham Lincoln. Com isso, representantes dos estados escravagistas do Sul declararam a separação em relação ao governo sediado em Washington. A guerra civil entre os estados do Norte e os estados do Sul deixou milhões de mortos e grande destruição. A escravatura foi abolida em todo o território estadunidense, os estados confederados foram readmitidos na União. Porém, a população sulista não aceitava
a igualdade entre eles e os ex-escravos negros. E, em nome da unidade territorial do país e de seu destino manifesto, o governo central foi aceitando que os estados sulistas fossem aprovando, gradativamente, leis que separavam negros e brancos. Essas leis perduraram até 1963. Após a Guerra Civil, devido a essas divergências criadas pela população branca contra a população descendente de africanos, surgiram algumas associações racistas, com destaque para a Ku Klux Klan, que referencia o poder branco. Após a consolidação interna, a nação estadunidense, em nome do seu desenvolvimento econômico, passou a investir na dominação política e econômica de algumas regiões, imperialismo, principalmente na América Latina. Sobre auspício das ideias da América para os americanos, doutrina Monroe, e da política do grande porrete, o Big Stick, os Estados Unidos passaram a interferir de forma direta nos destinos de algumas áreas, como Cuba, Porto Rico, Guatemala e Panamá. Vamos agora para as atividades. Número 1, diretamente aqui para a resposta. A visão indígena trata a natureza como parte de sua vida, pois ela é responsável por fornecer alimento, moradia, felicidade. Os índios vivem completamente integrados à natureza. Já a visão não indígena vê a natureza como uma mercadoria capaz de fornecer lucros e enriquecimento, mesmo que para isso seja preciso destruí-la. Número 2. Resposta. O homem deve respeitar a natureza. Caso ela seja destruída, o homem vai apenas sobreviver e sofrer as consequências de sua ganância sem limite. Número 3. A doutrina do destino manifesto é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão dessa vontade divina. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.